Pergunta que eu mais recebo toda vez que eu abro uma caixinha de pergunta que eu mais recebo é: Paulo, e os militares? Paulo, e os militares? Paulo, e os militares? E por trás dessa pergunta tem duas coisas. Primeiro, tem uma concepção equivocada de que os militares atuais do Brasil, eles poderiam ser de alguma forma os salvadores da pátria. Quando alguém vai com cartaz SOS, Forças Armadas, essa pessoa está esperando um salvador da pátria. E é equivocado porque você achar que os militares das nossas forças militares atuais, eles são melhores do que a nossa classe política, por exemplo, é um erro. Tá? Pelo menos os comandantes das nossas forças não são melhores que a nossa classe política. Mas é equivocada também porque os caminhos constitucionais pelos quais os militares poderiam, e mais do que poderiam, tinham o dever de utilizar em 2022 para preservar os poderes constitucionais, esses caminhos não existem mais hoje em dia. Então esse é um primeiro motivo pelo qual essa pergunta, Paulo, e os militares é um equívoco. O segundo motivo pelo qual me fazem esse tipo de pergunta é um motivo um pouco melhor, porque ele me traz, de certa forma, um tipo positivo de orgulho, assim. Porque as pessoas buscam essas informações por uma questão de construção de credibilidade. Porque eu apurei e noticiei corretamente em 2022 o que estava de fato ocorrendo nos bastidores das Forças Armadas. E eu falo que Forças Armadas eu vou da tropa até o alto comando. E enquanto de um lado você tinha uma mídia, até mesmo alguns militares, gente que teoricamente era para conhecer o exército melhor que eu, né? Eles diziam que estava tudo dentro da normalidade, tudo era muito normal, tudo que estava acontecendo era muito normal, você tinha isso de um lado, e do outro lado você tinha os histéricos, iludidos, e até os oportunistas, vários dos quais acampados nas frentes dos quartéis, que prometiam que os militares estavam agindo em 72 horas para salvar o Brasil, e faziam isso compartilhando vídeo de manobras militares comuns, rotineiras, no WhatsApp, no Telegram, dizendo agora, 72 horas, etc. Então, no meio dessa loucura, só me coube reportar a verdade. A verdade era que a salvação da pátria não viria dos militares, nem em 72 horas, nem em 72 dias, mas também o clima entre os militares, os bastidores não eram de normalidade. Havia um consenso entre o alto comando das forças de que o Brasil não tinha tido uma eleição regular. Consenso, isso era consenso. O que os militares discutiam e divergiam era como lidar com a crise constitucional que o Brasil vivia na época e qual era o papel legítimo das Forças Armadas naquela situação. E agora, não há qualquer dúvida a respeito do que eu havia reportado. Todo tal inquérito do golpe, a tempus veritas, né? Eles mostram que, bom, tempus veritas, né? Eu estava falando veritas, estava falando da verdade. E ao determinar, ao dizer e apontar aqueles que estavam contra qualquer ação constitucional, eu dei o nome aos bois. Agora o judiciário tenta, e fracassa de forma retumbante, dizer que eu me intimidar com uma operação, dizendo que eu fazia parte de campanhas de desinformação para intimidar os militares que não queriam fazer nada, que não queriam cumprir as suas funções constitucionais. Mas eu não intimidei ninguém. Não cometi desinformação nenhuma, e a prova disso é que as informações se provaram inteiramente verdadeiras. Nenhum dos nomes que eu citei do alto comando foram alvo da operação Tempus Veritas, ou da operação famigerada, operação do golpe que nunca ocorreu. Mais do que isso, alguns, os mais ativos contra, foram regiamente compensados pelos seus serviços. Posso dar um exemplo para vocês. O general Valério Stumpf, por exemplo, que eu falei inclusive das relações dele, como as informações chegavam do alto comando do Exército para o Alexandre, sabendo tudo que estava acontecendo. Pois é, o general Stumpf, logo que começou o governo Lula ali, logo na transição, ganhou a presidência da Polpex do Exército. É uma posição que rende a ele ali uma bagatela de mais ou menos uns 100 mil de salário, além dos vencimentos dele naturais, por mês. 100 mil por mês. Então significa aí que estamos o quê? Não sei se ele assumiu a data que ele assumiu, mas já digamos que tenha assumido a 13 para ficar com o número do PT atrás, dá 1.300.000 só de salário. Outro, e se vocês acham 1.300.000 em um pouco mais de um ano muito, esperem. Porque o outro, o general Tomás Paiva, ele simplesmente se tornou o comandante do exército do Lula.
escolhido pelo Alexandre de Moraes, como eu antecipei em 2022, e até a revista Veja confirmou essa informação em seguida. Mas não foi só esse o benefício. Não dá para dizer que foi só esse o benefício. O general Tomás também se tornou basicamente um milionário do dia para a noite. Tá aqui a reportagem. Tudo isso está no site do Paulo Figueiredo Show, vocês podem entrar lá para ver. Comandante do Exército do Lula recebeu R$770 mil em apenas 2 meses. Tá aqui, ó. Fevereiro e março, apenas em fevereiro e março, a título de ajuda de custos e indenização pecuária. Foi para reserva, porque quando você vai assumir o alto comando, você vai para reserva, recebe uma bolada. Tá mal? Não. Não. Quem tá mal? Quem tá mal é o general Teófilo. Tá na Tempos Velhos. Em outros também. Então, de fato, é tempo de verdade. E a gente está se aproximando do 31 de março, a data da contra-revolução, né, em que os corajosos militares de outra geração salvaram, de fato, a pátria da mão dos ditadores comunistas sanguinários. Então, realmente, é tempo de verdade. Da verdade ficar mais explícita. Né? O general Tomás falou que, ao contrário, determinou que, ao contrário do que nós tínhamos nos últimos anos, não haverá a ordem do dia nos quartéis do dia 31 de março. Então, sob a ditadura do comunista que a gente vive, os nossos militares não poderão sequer lembrar daqueles que construíram a imagem positiva da população do Exército de Caxias, quando aqueles homens do passado agiram para evitar o destino sob o qual nós nos encontramos. O que é a comprovação de que não adianta salvar a pátria. A pátria tem que ser se salvar a si mesmo. Essa é a ordem do comandante, agora não pode lembrar. Mas e a tropa? Esse é o comandante. E a tropa? Bom, eu escuto muito a tropa, mas a gente pode ter uma ideia do que está se passando pelo texto que circula nos grupos militares. Tem um texto chamado A Ordem da Noite. Esse texto foi publicado, está circulando nos grupos militares, e eu também vi na página da revista Sociedade Militar. Então, acho que queiram dizer que sou eu que estou falando, golpista, não sei o que. Não, vejam na Sociedade Militar, eu simplesmente estou reproduzindo aqui. Eu vou ler para vocês aqui. Uma mensagem em alusão ao 31 de março de 64 começou a circular muito nessa tarde e noite de quarta-feira, ontem, em grupos de militares das Forças Armadas. A revista Sociedade Militar ainda não conseguiu confirmar a autoria, atribuída a um coronel reformado. Sempre os coronéis, coitados. Anota o termo Ordem da Noite, deixando implícito que foi construída em tom de crítica à inexistência em 2024 de uma Ordem do Dia, que era tradicionalmente publicada em alusão à ação das Forças Armadas em 31 de março de 64. Vou ler um trecho aqui para vocês. A pátria não é ninguém, são todos. E cada qual tem no seio dela o mesmo direito à ideia, à palavra e à associação. A pátria não é um sistema, nem uma seita, nem um monopólio, nem uma forma de governo. É o céu, o solo, o povo, a tradição, a consciência, o lar, o berço dos filhos e o túmulo dos antepassados. A comunhão da lei, da língua e da liberdade. Rui Barbosa, 1903. Isso basicamente é a definição do que se chama hoje de direita e conservadorismo. Diz o texto, a Contra-Revolução de 64 foi tão importante para a história do nosso país que é fora de questão deixar o seu aniversário passar em branco. Como membro da geração que participou dela, na existência de uma ordem do dia, envio algumas palavras àqueles meus irmãos de armas do Exército de Caxias e as chamo de Ordem da Noite. Esse nome não somente evita excitar os pruridos do senhor comandante do Exército Brasileiro, o general Tomás, como se aplica perfeitamente aos tempos trevosos que a força vem vivendo hoje em sua transição rumo ao bolivarianismo. É dispensável repetir para nós aqui a descrição dos acontecimentos que precederam e sucederam 31 de março de 64. Nós os vivemos. Além disso, outros mais competentes que eu já o fizeram e ainda o fazem muito bem, o que é importante para evitar que o inimigo reescreva a história a seu bel prazer. A Contra-Revolução de 64 foi uma obra do povo brasileiro, civil e fardado, com o aumento do caos político instaurado no país, por mais uma tentativa de tomada de poder arquitetada pelos comunistas. As marchas da família com Deus pela liberdade clamaram pela intervenção das Forças Armadas para assegurar que a nossa pátria não fosse envenenada por aquela ideologia demoníaca. Se há uma constante nos regimes comunistas, essa é a imutabilidade. Seus defensores mantêm sempre a mesma promessa, um povo feliz e trabalhador que abra mão de alguns direitos em troca de viver em um país onde todos seriam iguais, embora os dirigentes sejam mais iguais que os outros,
dirigido e sustentado por um governo sábio, honesto, bondoso e capaz de gerir com eficiência todas as necessidades materiais de seus habitantes, sem a necessidade de iniciativas privadas. A harmonia reinante justificaria a existência de apenas um partido político. E ofereceram sempre... partido político, e a obediência a ele seria a única religião permitida. Importante. E oferecem sempre o mesmo resultado: o totalitarismo, a servidão, a desumanidade, a corrupção, a degradação moral, o fausto dos dirigentes e a miséria, a fome, a fuga ou a morte para aqueles que não estejam entre eles. Não há um lugar na Terra onde os regimes dessa natureza tenham prosperado. E aqui eles continuam, eu não vou ler o texto inteiro porque é muito grande, mas ele termina assim: fomos chamados a escolher entre condenar o nosso país a uma existência miserável sob a espora e o rebenque do comunismo ou colocá-la no caminho da pátria descrita acima por Rui Barbosa. Nossa geração fez a sua escolha. Que cada um hoje faça a sua também. Parabéns, meus irmãos de armas, velhos guerreiros de 64. Os cabelos da geração de ferro embranqueceram, o corpo sente os efeitos do passar de tempo, mas a lembrança daqueles dias gloriosos nos rejuvenesce. Nesta data, nossos corações brasileiros batem mais forte, nossa alma patriota se eleva e as nossas consciências tranquilas brilham com a luz intensa do dever do bem cumprido. Que contraste entre as gerações que passaram e as gerações atuais. Mas que contraste entre o comando do exército e a tropa. Porque ainda há homens de valor nas Forças Armadas. Eu sempre repito isso. E eles contrastam completamente com esse atual comandante, que encontra o Alexandre de Moraes na sua casa, encontra o jornalista da Globo News, grande detratora das Forças Armadas, até mesmo dirigente, general que virou dirigente de ONG globalista, comandada pelo segundo doador, maior doador de campanha do Lula. São essas pessoas que se encontram com o atual comandante do Exército. Não tem moral nenhuma com a tropa. Eu sei disso porque o meu signal aqui é uma ouvidoria de gente reclamando do comando. Ou vocês acham que eu recebo essas informações e eu sei de tudo que está se passando? Como? Não vem de fontes civis. Eu prometo. E já que o nosso comandante está recebendo uma fortuna de dinheiro pago com os meus e seus impostos, é justo que a gente cobre esse servidor público sobre o trabalho desprezível que ele vem fazendo. Não é exagero dizer. Não honra a farra que veste. Afinal, é sob o seu comando que a gente está assistindo as Forças Armadas passando pela maior humilhação da sua história. São todos os dias. As forças especiais, quem nós temos de melhor dentro do Exército, chamadas de golpistas, acusadas sem prova nenhuma pelo Alexandre de Moraes, nenhuma palavra do comandante. Pelo contrário, o encontro aconteceu depois. Militares condecorados pelos currículos exemplares deles, como o coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordem do presidente Bolsonaro, foram presos, estão de tornozeleira, situações absurdas, coisas absurdas, estão no exercício das suas funções. Situações absurdas, como esse inquérito do cartão de vacina, no Supremo Tribunal Federal. E assim como o Cid, há o caso do Câmara e tantos outros. Buscas e apreensões na casa de general de exército. Todos agindo no exercício das suas funções e completamente fora da jurisdição do Supremo Tribunal Federal, que decidiu que a jurisdição dele é infinita para crimes civis e militares. Não que seja julgado pelo Supremo Tribunal Militar, cujo presidente anue com tudo que o Supremo Tribunal Federal está fazendo, afinal era o pilotinho do avião do Lula. Não que seja julgado pelo STM seja melhor, muito melhor. Mas é uma questão de jurisdição. Há o caso de outros, até mesmo generais que são referência nas forças, companheiros de farda do general Tomás. Estou falando falei aqui do general Teófilo, mas figuras como históricas no Exército, acima de qualquer suspeita, figuras como o general Heleno, referência. General Braga Neto, referência. Todo mundo alvo dessa operação estapafúrdia. O general Paulo Sérgio. O absurdo, a caça às bruxas, chegou em cima de generais 4 estrelas. Como alguém comanda uma tropa que está assistindo a isso? O que vocês acham que os de baixo pensam quando vem a lei ser atropelada até com generais 4 estrelas? Até com companheiros de farda de ombro
E isso é uma sinuca de bico, na qual o general Frajola, que é como é conhecido o general Tomás, é uma sinuca, essa é a sinuca de bico que ele se encontra. Talvez até por isso ele estivesse se encontrando com Alexandre. A sinuca é a seguinte: no caminho deles para a prisão do Bolsonaro, nesse inquérito aloprado, sem pé nem cabeça, sobre um golpe, no caminho, ele passa necessariamente pela prisão de um desses 4 estrelas. E eu digo que é uma sinuca de bico porque ele já está completamente desmoralizado e é tão subserviente que está até preparando as salas do QG do Exército para receber generais e até o presidente Bolsonaro, como eu noticiei aqui no programa. Todo mundo preso pelo crime de cogitação do cumprimento da Constituição. E não tem um ai, não tem um grito, tem um sorrisinho, tem puxação de saco, tem cafezinho em casa com bolinho. Há poucos anos, 5 anos atrás, eu diria que um troço desse era absolutamente impensável. Ou alguém acha que isso seria possível sob o general Vilas Boas? Então, esse comandante do exército atual, o general Tomás, ele tem a característica mais desprezível que um soldado pode ter. Que é quando chega o perigo, ele abandona para trás os seus companheiros. Tudo é perdoável em um militar, menos isso. E ele vai ser lembrado por isso. Aliás, como diz um amigo meu militar, que deve estar assistindo aqui ao programa, porque ele sempre assiste, a frase é dele: cada um escolhe como quer ser lembrado. Oi, eu vou ter que parar o vídeo só para te atualizar. A perseguição implacável continua. Desde dezembro de 2022 eu continuo sem passaporte, com as contas bancárias bloqueadas, redes sociais banidas no Brasil e muito mais. Agora estão vindo atrás de mim até porque eu contei para vocês os bastidores do que acontecia com os militares. E a novidade é que o Locals, onde muitos me apoiavam, fechou o acesso aos brasileiros por conta do STF. Então criei uma nova forma de você me apoiar diretamente. Você pode ser agora meu apoiador com uma pequena quantia por mês e ter acesso a vários conteúdos exclusivos, ou você pode agora também ser o meu patrono e passar a integrar comigo o meu grupo de elite, um grupo fechado de WhatsApp só para os patronos, além de fazer reuniões de Zoom mensais comigo para a gente discutir a situação do Brasil e do mundo. Se você quer que eu continue fazendo o meu trabalho, me apoia, use o link da descrição e eu garanto que eu vou continuar fazendo a minha parte. Muito obrigado.